Olá, espero que todos estejam bem. Estamos então dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Que vocês tenham tido a oportunidade de nós estarmos aqui juntos nesse estudo do capítulo 24 da segunda parte. A doutrina espírita realmente é uma ciência, porque cada vez que nós vamos rever um estudo, não é que a gente entende de uma forma diferente, não. A forma é a mesma. A ciência espírita é a mesma. O que está escrito aqui é o que os espíritos da codificação escreveram. Mas a cada vez que nós estudamos, a nossa mente vai evoluindo. Nós vamos tendo um entendimento diferente. Não é que nós estamos mudando o conteúdo da doutrina, não. Quem está se modificando somos nós. Então eu falo que esse é um estudo dessa ciência espírita para várias e várias reencarnações. Nós não vamos conseguir, pelo menos falo de mim, aprender tudo o que a doutrina espírita nos coloca. Nós estamos tendo conhecimento. Conhecer é uma coisa, aprender completamente é outra. Nós aprendemos quando dominamos 100% o assunto. E nós não temos condições ainda de falar que nós dominamos esse assunto, porque ele ainda não está dentro de nós. Porque se assim fosse, a cada vez que nós estudamos, não pensaríamos com um pouco mais de clareza, não é verdade? Mas como os espíritos da codificação nos ensinam, nós estamos evoluindo. O mundo é evolução. Então, a cada dia, vamos mudando os nossos conceitos internos em relação ao aprendizado de nós mesmos. Eu digo aqui que nesse capítulo 24, a identidade dos espíritos, nós estamos falando de nós mesmos. Quando encarnados, almas, e desencarnados, espíritos. Então vamos começando esse nosso estudo, rogando ao Pai Criador que nesse universo todo possa, então, permitir que os espíritos superiores, os nossos protetores espirituais, estejam conosco nessa noite, nesse dia, nessa tarde, um momento que cada um de vocês possam vir a ver esse nosso encontro. E que o nosso anjo protetor nos inspire, nos clareie a mente para que a gente possa passar o melhor de nós aqui nesse estudo. Então vamos começar? Primeiramente, espero que todos estejam bem. Nesse nosso retorno aqui, a cada semana é um expositor que coloca aqui o nosso curso, que nós damos continuidade no WhatsApp. Eu pediria a vocês que quem gostar do nosso trabalho, que dê um like aí, para que mais pessoas também possam se interessar pela doutrina dos espíritos. Porque o nosso objetivo aqui é esse: colocar a doutrina dos espíritos para que todos possam ter o conhecimento. E nós também estamos aprendendo. Então hoje a gente vai estar aqui falando sim
da identidade dos espíritos. O que é a identidade dos espíritos? Nós vamos falar aqui sobre o conjunto, né, de características que vai definir o espírito. E como temos essa escala de definição dentro da doutrina espírita que define cada espírito, mostrando cada característica individual de vários grupos de espíritos. Então, nós vamos estar fazendo aqui procurar entender o que? A imagem de cada ser, não é isso? Desencarnado, como também os encarnados. Afinal, nós somos o quê? Os seres inteligentes, né? Nos coloca aí a doutrina espírita. Nós somos os seres inteligentes da criação? Sim ou não? Vamos lá ver isso então. Então, nós vamos ter que dar uma resumida aqui nessa questão, porque hoje a gente vai falar do item 269. Ele é sim um pouco extenso, né? 268 foi colocado muito bem pela Vanessa, nossa companheira, o nosso companheiro Rafael e nossa amiga de alma, Carmelita. Então, nós estamos aqui, nós vamos então dar a continuação desse estudo. Então, a gente vê aqui que não existe. Ele coloca logo no começo, aqui da 269, ele fala que realmente não existe sinal específico para que a gente possa conhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos. Vamos então descartar essa possibilidade. Nós só iremos identificá-lo pela sua linguagem. Que fique isso bem dentro de nós. Podemos assim distinguir os espíritos como os espíritos superiores. Eles não se contradizem nunca. Só dizem coisas boas. Sua única preocupação é o bem de todos. Não é isso mesmo? Então, qualquer característica que nós destacarmos, averiguarmos, em qualquer momento de uma passividade, ou seja, de alguma manifestação, então a gente já tem esse entendimento desses dois fatores, que são primordial. Aí a gente vai entender também que os espíritos inferiores, por que eles agem de uma forma diferente? Porque eles estão ligados ainda à ilusão e à paixão das ideias da matéria, não é? Por isso que nós ainda somos da terceira ordem, porque nós também estamos, né? Nós ainda estamos ligados aos melindres, né? Sendo uma construção do quê? Da nossa ignorância e da nossa imperfeição. Então, nós, espíritos inferiores, somos diferentes dos espíritos superiores, que conhecem todas as coisas e julgam sem paixão. Então, vejamos que essa hierarquia do espírito não é baseada na ciência, mas sim em sua evolução moral e espiritual. Por quê? Porque a ciência está sobre as coisas, sobre a influência da matéria e pode conter vícios e preconceitos. O espírito, sendo
imortal, ao deixar o corpo físico, ele leva consigo a inveja, o orgulho, ele leva as suas paixões. Através do quê? Do seu sentimento. Não é? Então, a atmosfera que envolve esse espírito deixa nele essas qualidades fora da matéria também. Morreu, não virou santo. Vamos levar o que nós somos aqui. Então, são qualidades de espíritos imperfeitos que devemos temer, mais do que tememos os maus espíritos. Mas por que isso? Em sua maioria, possuímos esses espíritos, eles possuem o quê? Astúcia. Ou seja, eles têm habilidades de enganar sem que percebamos isso. Fazem sempre isto com a intenção de tirar vantagem. Então vejamos que essa qualidade, vamos colocar assim, de espíritos, eles são orgulhosos, mas são inteligentes. Eles se impõem às pessoas simples e aos ignorantes, que os aceitam sem controle, sem questionar a veracidade de suas palavras ou ações. Então, esses espíritos, eles costumam impressionar. Como? Com teorias absurdas e mentirosas. E nós entramos, então, aí nessa conversa, quando a gente não sabe analisar. Mesmo que estas teorias não prevaleçam contra a verdade, mesmo assim, fazem o mal momentâneo. Por quê? Porque eles criam obstáculos, eles atrapalham, sim, o movimento de progresso do espiritismo. Então, vejamos que aqui, quanto aos médios, o espírito imperfeito os enganam com sutileza, levantando como o seu ego sobre o mérito do que eles estão aí passando, a comunicação. Então, nós temos que ter um cuidado grande. Nós, médios, intermediários dos espíritos, precisamos estar atentos. Então, veja, como é que esses espíritos atuam? Eles falam, né? Que a gente trabalha demais, que nós somos os melhores médios da casa, que nós somos os únicos que estamos com a verdade. Essas características têm que estar dentro da gente, para que a gente não se auto-engane. A diferença dos espíritos superiores, esses espíritos, eles escolhem o nome, em algumas ocasiões, de santos, de personagem conhecido. Por quê? Porque ainda nós precisamos que haja um nome para reconhecê-los. Essa ação é dos espíritos protetores, o que a gente chama aí de anjo da guarda. Que isso também a gente tenha claro dentro de nós. Então, veja, todos os nomes de santos, personagens conhecidos, existem, né, para fornecer para nós uma identidade. Mas vocês acham mesmo que existe nome de protetor para todo mundo? Como isso aconteceria? Não é? Então a gente vê que
entre os espíritos há poucos que têm um nome conhecido na Terra. Não tem muitos. A gente mesmo conhece, dá para contar nos dedos, né? Por isso, em sua maioria, quando nós pedimos o seu nome, eles não os dão. Então, nós podemos chamá-los de qualquer nome, né? Então, para que esses espíritos, para nos satisfazer, eles tomam o nome de um homem que conhecemos, que nós respeitamos, para identificá-los como o nosso protetor espiritual. Ah, eles estão nos enganando? Não. Deus permite que eles façam isso porque entre os espíritos de uma mesma ordem sempre existirá solidariedade e semelhança de pensamento. E assim sendo, não haveria fraude deles estarem dando nome para nós que nós conhecemos. Aí a nossa mente pergunta isso, né? Ah, mas se é superior, esse não é o nome dele? Isso não é fraude? Não, não é fraude. Não é fraude. Eles não querem nos enganar. Eles querem apenas que nós o identificamos pelaquilo que nós conhecemos. E aí o que acontece, gente? A gente vai ter mais fé. Não é? Assim sendo, nós vamos entender que nem sempre o nome dito pelo espírito protetor será o seu próprio nome, nem a sua alma. Olha que interessante, não é? Porque o que importa é que ele seja um espírito elevado. Não é isso que interessa para nós? Que ele possa nos proteger através de bons conselhos para que a gente evolua. O nome dele é indiferente, mas a gente ainda precisa disso. É o mesmo quando nós nos batizamos, né? Para nos distinguir dos outros membros da nossa família. Temos o nosso nome próprio. Não é verdade? Então a gente vê aqui que um espírito superior, ele pode ser ele pode ter sobre a sua tutela centenas de encarnados. O que a gente entende aqui? Que o nosso protetor pode ser protetor de outro também, não é? Então, onde os nossos pensamentos e os nossos sentimentos poderão ser irradiados e transmitidos por pessoas e espíritos. Então, digamos, se o meu protetor está comigo, ele pode estar com outra pessoa também. Isso está relacionado com a capacidade de cada um de vibrar em um determinado tipo de onda que está relacionada à nossa evolução espiritual. E a gente tem esse negócio de apego, né? Ah, ele é só meu protetor. Ah, meu anjo de guarda. Tem uns que falam até que o anjo de guarda dele é superior ao outro. Complicado. A gente escuta isso. Não, ele pode estar comigo e poderá estar com você também. Então vejamos que nem sempre quando invocamos um espírito superior, ele virá em pessoas, e em algumas vezes ele virá como mandatário. Ou seja, esse espírito superior, existe um espírito, poderá, né, acontecer que um espírito superior autorize um executor para realizar a sua tarefa. Então, vamos, meu espírito protetor chama João, o superior. Mas no momento que eu chamo ele, ele está ocupado. Ele não está, né? Sempre à minha disposição.
Então ele vai lá e manda alguém para substituí-lo. Por quê? O espírito superior, eles sabem a quem eles podem confiar o encargo de os substituir. Aqui na Terra existe espíritos superiores que nós não conhecemos e que são capazes de nos instruir. Então a gente fica achando que é só aquele que está conosco, mas não é bem por aí. Os espíritos inferiores, ao contrário, eles tomam o nome de espíritos elevados, de moral superior, sem autorização deles. E esses espíritos que cometem esse ato, eles serão punidos conforme a gravidade de sua impostura. Porque eles não estão sendo autorizados pelos nossos protetores. E se ainda nós somos enganados, a quem a gente deve atribuir esse engano, esse ato? A nós mesmos. Aí a gente fica se perguntando, por que é que Deus permite que isso aconteça? Deus permite isso para nos provar a nossa perseverança, para nos ensinar a distinguir a verdade do erro. Porque não é assim que acontece conosco na escola? Nós temos que fazer uma prova daquilo que nós aprendemos durante o ano. E como espíritos, o Criador não age diferente. Temos que pensar nisso. Que veja, se ainda nós somos imperfeitos, temos a necessidade de lições e a experiência no bem. Vejamos que jamais um espírito superior mandará para o substituir um espírito inferior. Quando um espírito pouco avançado traz um ensinamento geral num centro espírita, eles o fazem por sua vontade. Veja bem esse lado. Não é que ele foi mandado pelo nosso espírito, não, viu? Pelo nosso protetor. Eles o fazem através da sua vontade. E qual a utilidade que é permitido isso? Para que eles possam exercitar as suas comunicações. Então vejamos que, embora boas sejam essas comunicações, por ser inferior ainda, sempre haverá um laço de inferioridade. Quando esses espíritos são encarregados de dar essas comunicações, serão sempre recados de pouca importância. Não é mesmo? Não é igual ao dos espíritos superiores. Esses recados que esses espíritos nos trazem são sempre recados, que não tem assim tanto valor. Geralmente são recados pessoais, que eles passam ali no grupo, para estar auxiliar, para estar colocando equilíbrio, no médium, no grupo. Então vejamos que algumas comunicações desses espíritos, quando vêm aí dar alguns recados, são insensatas, são absurdas. Algumas vezes essas comunicações elas são misturadas, com a aparência de máxima muito boa.
qual tem que ser chamado a nossa atenção. E aí, como que a gente vai identificar a presença de bons espíritos e maus espíritos numa comunicação? Aquilo que eu falei lá no começo. Os bons e os maus espíritos, eles não convivem juntos. A identidade e a semelhança dos bons espíritos, ela é constante. De boas comunicações. Iremos reconhecer a presença dos bons espíritos através das comunicações que eles vão estar aí nos trazendo. Bom espírito, como eu falei lá na frente, sempre será um bom sentimento e um bom pensamento. Então veja, diferente dos espíritos maus e levianos. Vamos guardar bem essa palavra. Levianos. Eles se metem a fazer sentença sem ver a importância ou o significado deles. Entre nós tem muitos espíritos levianos, né? Não é verdade? Isso também entre nós encarnados acontece. Porque isso não vem de um espírito superior. Então vejamos que existem sim espíritos bons que poderá nos induzir ao erro. Kardec coloca isso aqui, né? Mas como a diferença é que esses espíritos bons nos levam ao erro, por quê? Porque eles não têm o conhecimento de causas. São espíritos ignorantes e podem se enganar. Mas como? Não é na maldade. Eles se enganam de boa fé. Quando tem consciência de sua insuficiência, o que esses espíritos fazem? Eles se conformam. A sua falta de conhecimento em algumas áreas, aí eles só falam aquilo que eles sabem. Então vejamos que é diferente, né? Quando um espírito lhe dá uma comunicação falsa. Está qualificado como espírito leviano. Aí sim, é com a intenção e o prazer na maldade, na perturbação dos outros, querendo sempre causar o quê? Um sofrimento. Então vejamos que esses espíritos, eles usam de impulsividade e se divertem com a maldade. E buscam, sim, sempre prejudicar, utilizando artimanhas, ilusões, para afastar todos nós da escala do bem. Esses espíritos, eles são os zombeteiros e apresentam diversas formas, desde a mentira até ações mais graves, com uma influência negativa em pensamentos e sofrimentos, que todos nós já conhecemos, quando aquele pensamento persistente vai fazer o quê? Vai nos levar aí, no começo, a uma obsessão simples, quando nós não resistimos a ele. Agora vejamos que os espíritos, eles podem sim nos enganar pela sua imagem, pela sua linguagem, mas também poderão enganar os olhos de um médium vidente. Como? Tomando uma falsa aparência. Mas isso também pode acontecer.
É mais difícil, mas pode acontecer. Esses espíritos, eles têm um objetivo: dar uma lição no médio vidente. Olha só a característica, gente. Então, estamos entendendo aqui que o médium, dependente o tipo de mediunidade que ele tenha, há necessário estudo para esclarecimento, para que não ficamos presos nas mãos de falsários, desencarnados. Porque, gente, esses médios, eles poderão ver os espíritos levianos e mentirosos como os outros médios ouvem ou escrevem sobre a sua influência. Tudo vai depender da qualidade do médium, do seu caráter, dos seus valores, que modam as suas ações e a interação, né, com o mundo espiritual. Os espíritos levianos, eles poderão aproveitar essa disposição do médium para iludi-lo com aparências enganosas. Tudo isso vai depender da qualidade do seu espírito. Então, vocês percebem que... Vocês já viram que existe médium que dá uma comunicação só de coisa ruim, né? Não que nós não temos que dar passividade para espírito dessa categoria. Sim, devemos sim. Mas o médium vidente, ele só vê coisa ruim. Ele não vê nada bom. Ele só vê morte. Ele só vê desavença. Não que isso não possa acontecer. Mas nós devemos ficar atentos com isso. Então, veja, em nossa maioria, ainda todos nós temos algumas manias que atraem esses espíritos zombeteiros. Nós nos achamos fortes, né? Frequentemente. A maioria nós não somos ainda, não. Mas devemos sempre estar desconfiando de nossa fraqueza, que nasce do nosso orgulho, dos nossos preconceitos. Nós queremos estar com o ego, né? Sempre inchado aí. Por essas duas causas é que esses espíritos se aproveitam de nós, nos elogiando. Eles elogiam as nossas inferioridades. Então veja que, como a gente já falamos, que Deus permite isso, que esses maus espíritos se comuniquem conosco dessa forma, porque nisso vai existir um ensinamento para a gente. Complicado, né, gente? Porque isso compete a nós saber fazer uma boa escolha. É necessário que haja comunicações, como eu coloquei lá na frente, de todas as espécies, para nos ensinar a distinguir os bons e os maus. E nós mesmos nos servir de espelho. Que cada espírito que nós damos passividade, gente, ali também poderá estar uma inferioridade nossa e nós aprendermos com eles. Então vejamos que os espíritos perversos, invejosos, eles podem nos fazer mal por meio de comunicações escritas, nos inspirar em justiça, desconfiança contra as pessoas, nos indispor com amigos que nós temos, assim como fazem os encarnados. Por isso, precisamos sempre estar atentos. E vejamos que
Diferente dos espíritos superiores, que são prudentes, reservados, quando tem que fazer uma censura num grupo ou para alguém, não dizem nada de mal, apenas advertem com respeito. Quando os espíritos superiores querem que no seu interesse duas pessoas cessam de se ver, porque talvez não seja nessa encarnação que elas vão resgatar um convívio através do amor, o que esses espíritos superiores fazem? Eles farão nascer incidentes que as separem de um modo natural. Vocês já perceberam isso? Que às vezes a gente larga grupos do coração, do nada. Grupos que a gente está ali anos, mas do nada acontece uma coisa, a gente vai para um outro caminho. Eu sempre falo, eu não sou de nenhum lugar, eu estou nesse lugar hoje. Amanhã é outro dia, né? Então veja que quando nós escutamos uma linguagem de algum espírito para semear a perturbação, a desconfiança, será sempre de um mau espírito, qualquer que seja o nome que ele se apresente. Então vejamos que nas comunicações nós devemos pegar para nós apenas o que há de bom, de grande, de um valor de raciocínio que vai nos trazer uma consciência, para que a gente nos prove, para que a gente também nos reconheça. Então, um bom espírito, gente, sempre será um bom espírito. Eles poderão nos impedir que os maus espíritos de tomar essas atitudes, nos enganando com esses nomes, né? Tanto mais esses espíritos superiores, eles são inflexíveis, eles não cedem. Eles mantêm sempre os seus propósitos no bem. E frequentemente os maus espíritos, na maioria das vezes, eles resistem, né, às ordens dos espíritos superiores. Então vejamos aí que os espíritos superiores se interessam, às vezes, mais em algumas situações, por algumas pessoas do que pelas outras. Mas por que isso? Por que essa imparcialidade? É quando eles julgam necessário saberem preservá-la, essas pessoas, de um prejuízo, de uma mentira, como eu falei lá na frente. Ah, mas por quê? Porque ela é mais bonita? Não. É porque essas pessoas escutam os conselhos que eles dão. Eles sabem que as suas palavras não estão sendo jogadas, né, ao léu. Então essas pessoas são os seus preferidos. Diferente daqueles que entram com um ouvido e saem para o outro. Eles impõem a sua própria vontade. Isso nós estamos falando de médiuns, hein? Mas veja, é por isso que eles se preocupam menos. Mas mesmo assim, eles estão sempre nos dando conselho para a nossa transformação pessoal. Aí vai o nosso livre-arbítrio. Então, como eu coloquei lá na frente, não existe fórmula eficaz para afastar os espíritos.
enganadores, os maus espíritos, porque a fórmula ela é feita de matéria. E o que afasta os espíritos enganadores é o bom pensamento, dirigido a Deus. Isso sim vale mais do que qualquer forma. Então não existe sinais gráficos, né? Inimitáveis, emblemas que poderão fazer reconhecer e constatar a identidade de espírito. Com tudo isso que a gente falou até aqui, eu acho que nós já entendemos isso. E a gente já viu esses exemplos aí, nessa crença. Mas nós estávamos sendo enganados. Porque todos os espíritos poderão imitar um sinal material. Todos. Então veja que os espíritos inferiores, eles acabam se traindo de tantas maneiras que seria preciso ser cego, né? Para se deixar iludir. Reconhecemos um espírito superior pela sua superioridade das ideias e a linguagem que ele traz. Então, olha, os espíritos enganadores podem imitar um pensamento, mas não podem imitar a essência do pensamento verdadeiro. Tenhamos isso. Ele pode reproduzir a forma material de um pensamento, uma linguagem, mas não a sua essência, que é o conteúdo e o significado da sua mensagem, da sua palavra. Os espíritos inferiores podem imitar sinais materiais e até mesmo a linguagem, mas não podem imitar a elevação das ideias da linguagem dos espíritos superiores. Então, gente, a gente vê aqui, terminando esse nosso encontro, de novo aqui na 19ª, aqui desse item 269, 19ª não, 28ª questão, onde eles falam que muitos médios, Kardec pergunta, muitos médios reconhecem os bons e os maus espíritos pela impressão agradável ou penosa que sentem a sua aproximação. Isso é real. Perguntamos, Kardec pergunta, se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar, em uma palavra, são sempre indícios da natureza má dos espíritos que se manifestam? Olha o que Kardec quis falar. Porque às vezes tem algumas manifestações que o médium estribucha, né? Vem de uma forma animalesca. Então Kardec quis saber aqui. E os espíritos responderam o quê? O médium experimenta as sensações do estado no qual se encontra o espírito que vem a ele. Entendam isso. Quando o espírito é feliz, é tranquilo, leve, sério. Quando é infeliz, é agitado, febril. E essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Então, essa é a diferença da qualidade do espírito que chega até o médium. E ele coloca aqui, de resto, assim, é o homem sobre a terra
O que é bom é calmo e tranquilo. O que é mal é, sem cessar, agitado. E assim a gente vai reconhecer um espírito quando a gente dá uma passividade, se ele é bom ou se ele é mau. Ele vai nos dar a sensação de tranquilidade ou da agitação interna. Mas, indiferente disso, nós temos que ser, sim, intermediários. Iremos também aprender com cada um deles. Aqui tem uma nota do rodapé que diz: há médios de maior ou menor impressionalidade nervosa. E, por isso, a agitação não poderia ser olhada como uma regra absoluta, porque às vezes pode ser do médium. É preciso aqui, como em todas as coisas, levar em conta as circunstâncias. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de constante contraste. Porque se o espírito do médium simpatiza com o mau espírito que se manifesta por ele, será pouco ou nada afetado. Então, se o médium tem a mesma qualidade do espírito, ele não vai ter a sensibilidade nem para distinguir se ali está um mau ou um bom espírito, porque se afina com o que ele tem. Olha a necessidade dos nossos cuidados. De resto, não é preciso confundir a rapidez da escrita, que se prende à extrema flexibilidade de certos médios, com a agitação convulsiva que os médios mais lentos experimentam, ao contrário dos espíritos imperfeitos. Então, veja, na psicografia é diferente. Às vezes tem espíritos que ele passa o quê? O pensamento para o médium. E como é rápido, então o médium escreve rápido. Isso aí não se qualifica que o médium é da mesma categoria do espírito que está transmitindo a mensagem. Tudo bem, gente? Hoje a gente já passou quase do nosso horário, mas nós queríamos terminar esse capítulo para que a gente venha com o próximo das evocações. Mas se ficou alguma dúvida, vocês podem estar indo no nosso grupo do WhatsApp, tirando ali e contribuindo conosco para esclarecimentos maiores. Vamos ficando por aqui, já agradecendo a paciência de todos vocês. E falo mais uma vez, se vocês gostaram do nosso estudo, compartilhe, dê um tique aí, para que o YouTube também possa estar transmitindo para as outras pessoas que desejam, como você, ter o conhecimento da doutrina espírita. Gratidão imensa pela paciência, viu? Que todos fiquem bem.